Boa noite, acho que é boa tarde ainda, né? Para todos. Oi, Bom que Marcinho. a gente possa se encontrar aqui de novo, fazendo esse nosso trabalho que começou bastante despretensioso, mas eu acho que está alcançando os seus objetivos, né, gente? A gente tem ajudado várias pessoas. Eu, de antemão, antes de começar e fazer a nossa prece, eu quero já deixar registrado o agradecimento aos terapeutas, a todos os terapeutas que estão atendendo as pessoas fora do grupo, atendendo em casa, atendendo por telefone, no particular, pessoas que talvez não pudessem ter esse tipo de atendimento devido a um custo, talvez não tivessem uma condição de ter um psicólogo por trás, um terapeuta, um médico. A gente vem tentando fazer isso aí de coração. Eu acho que isso aí que é o mais importante. Como vocês veem, as pessoas vão chegando. Eu quero deixar uma outra informação. Assim como na semana passada, desta vez também, nós não vamos conseguir passar online no Facebook, mas isso vai ser gravado e depois nós vamos subir para o Facebook e subir para o YouTube também. Ok? Eu peço a compreensão, já pedi para o pessoal do apoio lá, que é o pessoal da Master, que faça essa colocação no Facebook. Quem quiser participar, que entre aqui, que tem tempo, tem espaço, dá para a gente entrar na sala e todo mundo participar um pouquinho. Ok, gente? Então, vamos fazer aquele nosso agradecimento a quem. Vamos pedir, eu quero pedir permissão e agradecimento a Deus Pai, ao Mestre Jesus, a São Miguel, que é o mentor da CBPR, Centro Brasileiro de Psicoterapia Reencarnacionista, instituição que hoje patrocina todos esses links, essas lives, e que a gente está aqui unido devido a ela. Eu quero pedir permissão e agradecimento e autorização aos nossos guias, mentores, guardiões, todos os que nos acompanham. Mestres, eu quero agradecer em particular aos terapeutas que se doam o seu tempo gratuitamente aqui, que tem, como sempre, um objetivo só, que é ajudar pessoas que a gente nem conhece, nunca viu e não sabe onde é. Cada um vai dando um pouquinho do seu conhecimento, um pouco do seu tempo, um pouco do seu carinho, um pouco do seu coração. Eu acho que o nosso lema sempre foi esse, né? Um lema de acolhimento, e que chegasse a nós, ninguém ficaria por aí perdido nem solto. Nós temos feito isso, eu quero agradecer a todos que têm feito esse trabalho pelo próximo. Eu acho que é isso aí. Quando a gente ajuda alguém, Papai do Céu ajuda a gente. Não precisa a gente nem pedir. Bom, como eu tinha dito, e nós vamos fazer uma continuação da live passada, que ficaram aqui algumas perguntas, bastante perguntas, para serem respondidas, ainda com o tema suicídio não é a solução. É um tema pesado, é um tema forte, é um tema que mexe muito com o emocional de todo mundo, mas que é importante ele ser discutido, porque quanto mais a gente falar sobre isso, a gente deve ter consciência
de que nós vamos estar ajudando mais pessoas. Bom, eu antes de começar com as perguntas, eu vou fazer uma pequena colocação, que é a seguinte: existem uma lenda, existe uma linha que diz assim: não, você não deve falar sobre suicídio, porque não deve chamar a atenção, não deve lembrar. Não, é uma linha errada. Existem frases de alerta, e essas frases de alerta têm que estar na mente de todos nós e de todos os pais, avós, tios, pessoas, porque a pessoa não simplesmente, não é de uma hora para outra que você acorda e diz, hoje eu vou me matar, não. Isso é alguma coisa que vem sendo trabalhada dentro da pessoa. E esses sinais são dados. São algumas frases como, eu preferi estar morto, eu não aguento mais essa vida, eu sou um perdedor, eu não posso fazer nada para mudar as coisas. Então, são frases que às vezes a gente ouve, e a hora que ouvir, a obrigação de todos nós, que temos um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de entendimento, é simplesmente chegar e conversar, e acolher, emprestar um ombro, emprestar um ouvido. É isso que a gente tem que fazer. É lógico que você vai ter graus, e se dependendo da situação for muito, você sentir que existe uma compensação muito grande, aí realmente eu acho que tem que ser colocado um médico, um psiquiatra, ou talvez um psicólogo. E em casos, dependendo da situação, a medicação se faz necessária. Mas a maioria das vezes, ou muitas das vezes, é através de um psicólogo, através de um terapeuta, que esse trabalho pode ser feito. Né? Existem algumas mitos e verdades, que é aquele mito que a pessoa diz assim, quem fala em suicídio só está querendo chamar a atenção. Não, não é verdade. Não é assim que funciona. A gente tem que ter isso o tempo todo em mente. Só outro mito, só pessoas com transtorno mental se suicidam. Também não é verdade. Às vezes a pessoa não tem um transtorno mental, mas ela tem uma depressão. Ela tem um problema que pode ser um problema espiritual. Ela tem que ser atendida. Nós temos que chegar a ela e, sabe, emprestar o nosso ombro, o nosso ouvido, conversar, saber, deixar a pessoa se abrir. Sabe? Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer. E estamos aqui também para consolar. Existem vários casos de pessoas famílias que quase que se destroçaram porque tiveram entes queridos perdidos para o suicídio. Então, também é um outro tipo de atendimento terapêutico, tá? E que todos nós, todos os terapeutas estão aí próximos e se colocam à disposição se for necessário para alguém conversar conosco. Ok? Eu vou começar. Tem uma pergunta, tem gente entrando ainda, mas está sendo gravado, só para colocar. Está sendo gravado, nós vamos, no final, vamos subir isso aí, tanto para o Facebook quanto para o YouTube. Não sei se hoje ainda, mas talvez na próxima. Mas nós não conseguimos finalizar o da semana passada, mas vamos conseguir. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, que já estava na semana passada, e a gente vai continuar
respondendo. A pessoa colocou assim: e quem comete um suicídio por estar mentalmente doente, entre parênteses, depressão, pode ser vista como uma questão opcional ou como consequência da própria doença? Celso, segue você que está falando demais. Eu tinha até parado de falar, rapaz, que coisa, hein? Mas me pegou ali no cantinho, né? Pois é. Pois é, então vamos lá. Boa tarde, todo mundo, e alegria é divina, não adianta. Nós somos o reino da alegria, você já percebeu isso. Mas, vamos lá. Então, Márcio, por gentileza, queria repetir a pergunta? Tá vendo? Não estava prestando atenção. E quem comete um suicídio, olha só, quem comete um suicídio por estar mentalmente doente, ou seja, a pessoa está em depressão, pode Menta. ser vista como uma questão opcional ou uma consequência da própria doença? Quer dizer, Beleza. ela se matou porque quis ou foi a doença que matou ela? Vamos lá, é contigo. Primeiro, não, deixa comigo então, beleza. E estou aqui com os outros universitários, plaquinhas, posso até pular, está tudo certo. Então, veja, o suicídio, antes de mais nada, não é uma opção. Ninguém, nenhum espírito, em qualquer universo conhecido, que até agora são 1753, reencarna com essa ideia. Eu vou ali naquela encarnação que eu vou voltar rapidinho, não gostei, sai fora, suicídio. Não é assim. Todo mundo reencarna com um caminho traçado para atingir um objetivo lá na frente. Agora, como a gente está numa situação que é um planeta de provas e expiações, todos que estamos aqui no planeta, com exceções, né? Nós sabemos as exceções, o pessoal que está bem acima da gente, todos que estamos aqui trazemos pendências, trazemos tendências, são coisas para serem resolvidas aqui. E muitas dessas situações vão colocar a pessoa numa situação em que ela vai se sentir, e vai mesmo se sentir mentalmente perturbada. A vida, a família, trabalho, escola, o gato, o cachorro, qualquer coisa, vai colocar essa pessoa numa situação de baixa imunidade, espiritualmente falando, certo? Ela perde o seu equilíbrio. E esse equilíbrio perdido vai fazer com que ela sofra também outros assédios. E esses outros assédios vão aumentar a sensação ou a ideia de fuga. Estou respondendo, tem uma outra pergunta aqui parecida com essa. Né? Então, se ela está com uma dificuldade mentalmente perturbada, ela deve procurar um médico, deve procurar um especialista para tratar disso. Certo? Até aí, tudo bem. Agora, quando ela não, por diversos fatores, não procura, por diversos impedimentos, a gente hoje está vivendo uma situação muito complicada, ela não procura, se ela é levada a cometer o ato, isso tem que ser levado em consideração do outro lado, na chegada de lá. O que propiciou? O que aconteceu? Quais foram as influências? Quais foram os agravantes? Tem atenuante? Por que ela cometeu o suicídio? O que ela está querendo fugir? Será que ela, diante dessa encarnação que ela está agora, desse momento, ela vem para reparar alguma coisa com ela mesma, com a sua própria consciência? Imagine que você está numa sala de aula, final do ano, e você não passa, tá? Você ficou reprovado. Mas aí tem aquele sistema de dependência. Você passa para o outro ano e leva a dependência com você, certo? Se você está no sexto ano, você leva a dependência para o sétimo. Você vai cursar o sétimo, mais aquelas coisas lá que ficaram pendentes. É mais ou menos assim que acontece. Nós, de uma encarnação para outra, trazemos as pendências para serem resolvidas aqui. E muitas vezes, essas pendências vão pesar bastante, porque a gente vai repetir, vai encontrar pessoas.
Está sem áudio, Celso. Celso, você ficou sem áudio. Tem que avisar ele por aqui. Não é para falar, não é para falar, não? Não, você ficou sem áudio aí. Censura, amigo. Poxa, que isso, hein? Que isso, hein? Bom, eu fui até onde? Até onde você ouviu, Márcio? Até onde você ouviu, Simone? Foram Alguém poucos ouviu? segundos só. Poucos segundos. Um minutinho só. Poucos segundos. Era Tá só para você ficar alerta que estava sem som. Pois é. Eu falo gesticulando, aí bate ali e tal, né, e tal. Bom, aí eu já me desconectei aqui do Matrix, tá? Isso é um caso sério, eu estava indo bem. Mas vamos lá. Aí a pessoa traz essa pendência, todos nós trazemos essa pendência, e essa pendência, ela vai precisar ser trabalhada. Você está numa série nova, numa nova encarnação, com tudo aquilo que foi planejado para a próxima encarnação, você vai cumprir da melhor maneira possível, e traz também aquilo da outra série, que é... Então, você tem uma soma de fatores aqui, certo? Então, mais do que nunca, quando a pessoa se percebe que tem um desequilíbrio na força, que tem alguma coisa estranha, que ela não consegue pensar racionalmente, tem bloqueio de pensamento estranho, pensamento negativo, pensamento derrotista, aquelas coisas que não conseguem sair da cabeça, procura ajuda. Tá? Ela não vem com a ideia de voltar e de refugar e cometer um novo ato. Mas aquilo que foi cometido lá atrás vem junto, para que ela possa superar aqui. Lembrando que ela vem com todas as possibilidades, tem amparo, tem ajuda. Lembrando também que ela passou por um estudo, por um preparo no mundo espiritual. Passou, certo? Mas ela precisa vir para a matéria para curar-se com a sua própria consciência diante de situações semelhantes àquela que ela passara antes. Então, diante disso, ela vai se fortalecendo. Percebeu que não dá? Busca ajuda, tá bom? Ok, Celso, muito bom. Tem uma pergunta aqui muito parecida, acho que você já até respondeu, né? Então, essa doença estaria prevista na reencarnação como consequência do suicídio? Você já falou, ninguém reencarna para se suicidar. Uhum. Lembrando que quem cometeu o suicídio, ele vai repetir a matéria. Sim. Daquela situação que o acossou, certo? Então, ele vai sentir vai ter uma perda, vai ter um desgosto, uma decepção, alguma coisa, colocando, de novo, essa criatura diante de um cenário anterior, onde ela não conseguiu superar. Só que, dessa vez, ela vem um pouco mais fortalecida, mas o peso está ali, certo? Então, se ela sentir o peso, busca ajuda. Ok. Vamos lá. O Sérgio está sumido aqui, cadê ele? Mas eu vou colocar para ele estar ouvindo. Ele aparece já. Isso, já apareceu. O Sérgio, eles perguntaram o seguinte: o tratamento psiquiátrico e psicológico já é feito, já existe. Como é que o tratamento espiritual... Você está ouvindo? Não sei se ele está mexendo. Como é que o tratamento espiritual poderia ajudar nessas situações? Como é que a gente faria essa... Quando você aconselha um caso, quando você aconselha outro caso, por que é? Bom, mais uma vez, boa tarde para todos. O ideal de um tratamento em que você tem uma doença ou você tem um sintoma psicossomático, o ideal é que você tenha as 3 vertentes, os 3 vieses, que são a psicoterapia, a psiquiatria e o tratamento espiritual, qualquer que seja ele. Você tem que ter esse tripé, essa base. Esse é o ideal que se pode
desejar. Por que isso? Bem, pelo seguinte, aquilo que chega no físico tem que ser tratado no físico. Então, uma casa de caridade, uma igreja, um templo budista, então, uma casa de caridade, um templo budista, uma igreja séria, com pessoas sérias, alguém que já tenha uma doença, alguém que já tenha um sintoma, quando ela adentra nessa casa, a primeira coisa que se diz, já que está no físico, é que a pessoa deve continuar fazendo o seu tratamento, porque aquilo que está no físico ali tem que ser tratado. O tratamento espiritual, ele vai fazer com que o sujeito possa fazer uma modificação da sua vibração. E essa modificação da sua vibração, associada a outras técnicas, permitirá que o mundo espiritual não venha a influenciar a piora da sua situação. Então, o sujeito está submetido a um processo depressivo. Primeiro, desculpe, eu vou dizer uma coisa aqui que é muito interessante, que é uma regra fundamental que não está escrita. O obsessor aumenta, mas não inventa. Guardem isso. O obsessor aumenta, mas não inventa. Então, se o sujeito está num processo depressivo, motivado por um trauma qualquer, uma situação que o levou até ali, ele, então, tem uma vibração depressiva que permite, por exemplo, que o obsessor se aproxime, seja ele consciente ou inconsciente dos seus atos. Porque uma pessoa deprimida, ela vai atrair pessoas, espíritos também deprimidos, mas também vai abrir uma brecha kármica, uma brecha na sua proteção energética para a ação do obsessor. Então, é uma potencialização daquela situação. O tratamento espiritual vai afastar tanto um quanto o outro. Pode ser o parente que ainda não entendeu bem a sua situação no plano espiritual e queira ajudar, como também pode ser um inimigo de vidas passadas que ali esteja. Estou dando um exemplo. Então, aquilo vai tirar a potencialização que estava sendo dado àquele processo depressivo que o sujeito tinha. Só que os neurotransmissores, os níveis de serotonina, de noradrenalina, dopamina e etc., esses níveis já foram modificados. Então, ele precisa do remédio. Mesmo porque, se ele não tomar o remédio, pode acontecer dele não ir nem à casa espírita, porque ele vai ficar preso dentro de casa. Essa é a situação. Agora, por que aquilo causou uma situação tão complicada nele? Aí entra o aspecto psicológico. Entra a história desse sujeito, tanto nesta vida, na psicologia tradicional, como nesta vida e na outra, para nós vermos por que é que está acontecendo, qual é o princípio organizador nele que ocorreu, qual foi o complexo que foi constelado, usando uma outra maneira de dizer, por que tocou-se naquilo, por que aquela armadilha pegou e o gatilho foi acionado. Então, as três situações, elas podem muito bem conviver, ou melhor dizendo, é a melhor situação. Finalmente, no que diz respeito a uma doença terminal, por exemplo, por que vai ajudar? Primeiro, para que ele tenha uma sobrevida de qualidade. Então, é o aspecto médico que ele vai ter. O segundo, no que diz respeito ao aspecto espiritual e o aspecto da psicologia, da psicoterapia, eles dois vão convergir para que esse sujeito tenha uma paz de espírito. E, tendo uma paz de espírito, ele terá uma sobrevida de qualidade, porque, dentre outras coisas, ele aumentará o seu potencial defensivo no organismo. Ok, Sérgio, obrigado. Eu estou indo assim. Vamos lá. O Simone, só porque ela está fechada. Simone, parece.
fechou a sua carinha bonita. Vamos lá. Pergunta é a seguinte. E para quem não acredita em alma, em espiritismo, em coisa nenhuma, como é que a gente vai lidar com os desejos suicidas? Se eu não acredito em nada, faz diferença? Como é que é como é que a gente chega? Então, Márcio, o que acontece? A gente tendo uma vertente, né, que a gente acredita, que a gente conhece, sabe o que acontece depois, normalmente a gente vai saber que aquilo não é o caminho. Mas aquela pessoa que não tem um esclarecimento do que vem depois, ela vai se surpreender quando chegar do outro lado, porque ela não acredita que existe a continuação. Independente da crença dela, ela vai se deparar com aquela situação quando ela chega do outro lado, né? Ajuda bastante quando você tem, sim, uma orientação que te mostra que a nossa vida ela nos foi emprestada. E só Deus tem a permissão de chamar a gente de volta, seja para o lugar que cada um acredite, né? Como professa a fé de cada um. Mas, a orientação que ela tem com relação ao corpo físico, quando ela entende que o corpo físico não é só o físico, tem o espírito, provavelmente ela pensaria antes, talvez, de cometer esse ato se ela soubesse das consequências. Agora, não é porque ela não acredita na vida, que a vida continua, que ela não tem o direito de tirar a própria vida. Se a gente parar para pensar, sabemos que várias situações levam a esse ato, né? A gente não está aqui para justificar, para questionar, nem para colocar ninguém numa situação delicada. Mas se a gente for pensar com relação ao ato em si, mesmo ela não tendo uma definição, uma religião, se ela parar e pensar nos familiares, né? Porque quando uma pessoa comete um ato de suicídio, ela leva outras pessoas com ela. Muitas pessoas morrem por aquela situação, continuam existindo, mas morre uma parte de um familiar, né? Então, se essa pessoa ela tivesse essa base como princípio dos que estão com ela, o que eu vou fazer comigo atinge o próximo, né? Então, se ela tiver esse conceito de que outras pessoas vão sofrer com aquela atitude, ela não precisa acreditar na vida depois da vida, nem ter uma religião, uma fé, uma crença. Se ela lembrar que outras pessoas vão sofrer com aquilo, eu acho que já seria assim, o primeiro ponto primordial seria, claro, ela preservar a própria vida. Segundo lugar, ela pensar naqueles que vão ficar sem a ausência dela. Muitos pais entendem que se eles deixam aquela vida, que os filhos estão sofrendo por várias situações, às vezes por estar desempregado, por não ter alimento para colocar em casa, por não conseguir dar conta daquela situação familiar, ele acha que ele vai resolver a questão da família toda cometendo o ato. Só que não. Se ele tinha como suporte, ele era o suporte daquela família, ela já tinha um problema, né? Ela continua com o problema que ela tinha e agora ela tem outro. Ela tem aquela pessoa que está ausente porque cometeu esse ato. Então, dessa forma, se a gente for por esse caminho, não, a gente não tem... a gente não pode abrir mão da nossa vida. Tá difícil? Tá. Procura ajuda? Tem muitos meios de pedir ajuda, né? E se a gente não tiver aqui na certeza de que a gente vai conseguir, né? A gente precisa acreditar que no dia seguinte a gente vai acordar e vai estar lá o sol brilhando. Eu continuo com os problemas, sim, mas eu superei um dia, né? Não é a gente abreviar aquilo que a gente não conhece. Se eu abrevio minha vida num determinado momento, olha quanto tempo eu perdi junto dos meus familiares, dos meus filhos, podendo dar para eles, de repente, não só a condição financeira, mas a assistência de pai, de mãe, de irmão, né? Então, assim, nada justifica, com ou sem conhecimento, com ou sem o entendimento espiritual. Ok. Eu vou pedir para a Josi. Josi, exatamente, eu quero que você... Foi verdade. Eu quero que você coloque também o lado
da pessoa que não acredita em nada. Uhum. Ela não tem uma fé, ela não acredita em nada. Mas essa pessoa entra em depressão, e às vezes até é mais fácil. Como é que a gente pode tratar uma pessoa? Como é que uma mãe... Vamos particularizar. Vamos pegar uma pessoa de 15, 16, 17 anos, não importa. Como é que a mãe, quando detecta esse tipo de problema, às vezes mesmo sem acreditar em nada, ou numa outra fé, ou numa outra linha, não importa. Como é que ela tem que fazer para acolher essa pessoa que está passando por esse momento difícil? Sim, momento difícil mesmo, né, Márcio? Muito difícil. Mas a gente precisa lembrar que o suicida, na verdade, ele quer acabar com uma dor, ele quer acabar com uma angústia, ele quer acabar com uma culpa, ele quer acabar com um problema para o qual ele não vê solução. Então, na verdade, o suicida, ele não está querendo acabar com a vida, né? Na maior parte do tempo, ele quer acabar com uma situação que está causando angústia e que ele não está vendo solução. Sabe, a luz no final do túnel, ele não está vendo isso e está se sentindo muito isolado, está se sentindo muito sozinho. Claro que isso também pode ser causado por drogas, que é uma outra situação, porque aí realmente tira muito das qualidades intelectuais mesmo do indivíduo. Mas, compreendendo que seja uma causa de não visão de uma saída, é importante aquele amigo, aquela palavra, aquela ajuda familiar que abre espaço para que essa pessoa se coloque. Às vezes, essa pessoa só quer ser ouvida, sem julgamento, sem resposta com receita de bolo para a vida dela. Ela quer um espaço para se colocar, para se expressar. E é aí que a família, os amigos, aqueles que convivem, podem fazer muita diferença, sabendo ouvir. Saber ouvir é uma grande diferença, porque saber ouvir também é afeto, também é amor e é muito auxílio. A gente passa muito apressado pelas pessoas, né? Ainda mais hoje em dia, todo mundo de cabeça baixa olhando para um celular, e aí não está nem olhando para aquele colega do trabalho, de repente, que está passando por um problema desse, precisa ser ouvido. Então, antes de tudo, vamos ouvir, vamos olhar nos olhos. E muitas vezes, assim, quando a gente consegue essa aproximação, quando o outro, numa situação difícil, consegue se abrir para a gente, busca o nosso auxílio, consegue ser ouvido, não é que a gente tem que ter a resposta para o problema dele, mas a gente pode dar o amparo. E sempre conversar com a pessoa de que, formar um pacto mesmo, sabe? De que quando essa pessoa estiver tendo um impulso desse, pode contar com você. Você que fez essa aproximação. Você que ele confiou nesse momento tão difícil. Então você pode dizer, liga para mim, fala comigo. Eu vou estar sempre aqui para te ouvir. Conta comigo para te ouvir. Vamos ver se conseguimos uma solução juntos. E, claro, sempre aconselhar a um tratamento específico. Porque essa pessoa, com certeza, e principalmente se tiver envolvido com drogas e tudo mais, ou se tiver algum problema mental também, né, sempre vai ser de total mérito um tratamento específico e especializado. É isso. Perfeito, ótimo. Ok. Vamos lá. Existe uma situação. O que a gente diria para uma pessoa? Eu vou pedir para a Sônia se colocar. Cadê ela? Está aqui. Sônia,
Ela diz assim: tive depressão e pânico aos 18 anos. Tive abusos que sofri na infância e na adolescência. Nessa época, tinha verdadeira atração pela ideia do suicídio, mas, ao mesmo tempo, eu não queria. Como é que é essa dualidade que a pessoa fica lá, fica cá, a pessoa fica na dúvida, ao mesmo tempo ela quer, porque passou por um dos piores tormentos, que deve ser um abuso sexual, e a maioria desses abusos, quando a gente pesquisa, aí a estatística fala exatamente, normalmente dentro da família, dentro de casa, são as pessoas que estão dentro da nossa casa. Às vezes essas pessoas não conseguem amparo por outras pessoas que estão dentro em casa, porque não acreditam nesses fatos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí. Eu não ficou um pouco confuso Vamos lá. questionamento. Uma pessoa que teve um abuso na infância, Você quer saber sobre os na pensamentos? adolescência. Exatamente. Como é que nós devemos acompanhar esse tipo de tratamento? Ela, ao mesmo tempo, ela tinha, até devido ao abuso, ela teve problemas que ela achava que tinha que se matar, mas ela conseguiu conviver com isso e hoje passou por esse estágio. O que você colabora aí com a gente, em termos de experiência sua? Bom, qualquer motivo que leve uma pessoa, né, a pensar no suicídio, tá? O abuso é uma outra situação muito, muito séria, muito grave, é muito mais comum do que a gente pensa hoje no mundo da gente, infelizmente, né? Com relação ao suicídio, acho que é o desespero da pessoa, de repente, querer fugir de uma situação, querer acabar com aquela situação, independente que seja um abuso, que seja uma falta de esperança, não ver saída. Então, de repente, a pessoa acha que, não, eu vou me matar porque eu acabo com aquela situação, seja ela qual for. E quando a gente sabe, né, que a situação não é bem essa, né? Com todos os conhecimentos que a gente tem, né? Então, é muito... Bom, tem que dar uns parabéns para essa pessoa, para ela ter conseguido, só que com relação a pensamentos suicidas, né? Acho que é uma falta de esperança, leva qualquer um, às vezes, por N motivos, a pensar sobre isso. A gente tem que falar sobre a pessoa que realmente tem uma tendência suicida, tem um pensamento muito obsessivo sobre isso, realmente entrar numa depressão profunda que leve ao suicídio. Outros são momentos que a gente tem, qualquer pessoa pode passar por isso, e que leve a ter esses pensamentos suicidas, né? Então, existem N casos, N histórias. Tem uns 15 dias, mais ou menos, passou aquele maestro, né? João Carlos, né? Que teve aquele problema na mão. Ele, com 18 anos, ele já estava se apresentando, um sucesso, uma pessoa que ama tocar, ama estudar, e teve aquele problema nas mãos dele, doíam muito, eram dores horríveis, dele acabar de tocar o piano, e o piano está ensanguentado, né, porque ele ia colocando uns anéis não, eu não sei como é que chama o nome, de metal, para ver se conseguia manter a posição da mão para tocar, e ele chegou o momento que ele não tinha mais o que fazer. Ele conta isso até numa entrevista, tem uns 15 dias atrás, no CNN, que ele estava na banheira e falou, bom, eu não posso mais tocar, o motivo de eu viver é tocar, e eu vou me matar. Eu estou aqui na banheira, vou pegar uma gilete. Ele pegou a gilete, e nisso que ele estava pensando em acabar com a vida, o telefone disse que tocou, ele parou, saiu da banheira, foi atender o telefone, e aí era um outro amigo dele, um professor, e falou assim, olha, João, eu sei que você está passando por um momento muito difícil, mas eu tenho uma ideia de como você pode continuar tocando. A gente sempre dá um jeito.
E aí ele disse que ele teve um insight e falou assim, pô, isso é uma mensagem de Deus para eu não fazer isso. Naquele momento ele teve... E aí ele jogou a Gillette fora e parou com o pensamento. Existem momentos que a gente tem um flash de querer acontecer, que vai, sabe, no final de um dia, no outro dia, a pessoa com o mesmo problema, com aquele pensamento, às vezes pode passar na cabeça de qualquer um isso, né? Mas é bem diferente da situação de uma pessoa que realmente chega aos fatos, a uma depressão profunda, a uma falta de esperança profunda, né? Aí ela tem uma visão, dizem que o suicídio é uma visão muito rígida da vida, e não consegue ver outro ponto de vista que não seja aquele que ele acredita. E aí realmente é o que a gente tem falado o tempo todo, né? Precisa ser a pessoa querer um tratamento, querer... né, ser ajudada, porque senão fica muito difícil, né? Ok, Sônia. Obrigado. Não, deu... Tá bem. Ô, Celso, olha lá. Acorda aí. Fala uma coisa para mim. A pessoa quer saber o seguinte: como eu posso saber se eu fui um suicida em outras vidas? Muito bem. Então, veja bem. Isso é que nem a história. Será se eu fui a rainha da Inglaterra? Se foi a rainha da Inglaterra, volta lá, faz o DNA lá, sei lá o quê, pede lá o direito, sucessão, sei lá, pelo menos herança. Mas é importante perceber o seguinte, perguntar o seguinte, né? Por que essa pessoa gostaria de saber? É o interesse? Né? Por que ela quer saber isso? Será que ela sente alguma coisa que leva para esse caminho? Será que ela tem pensamentos derrotistas, negativos, repetitivos? Será que essas ideias estão chegando até ela? Então, na realidade, aquilo que eu falei logo no início, né? Nós trazemos tendências e pendências, tá certo? Quer dizer, num outro sentido, não é importante saber quem nós fomos, é importante nós sabermos como fomos. Se numa encarnação anterior a pessoa passou por dificuldades, eu estou repetindo, tá? Passou por dificuldades e trouxe para essas dificuldades deverão ser trabalhadas. Então, se ela já sente ou percebe alguma coisa nesse campo, ela precisa buscar um tratamento. Não há a intenção, o objetivo claro de saber, se eu fui suicida ou não fui. Não importa. Faça o tratamento, busque ajuda. Porque cada vez que eu sintonizo os meus pensamentos nessa ideia, eu agasalho uma outra ideia, uma outra energia, uma outra sintonia, e vai acabar fortalecendo esse pensamento, que num primeiro momento era um pensamento fugaz, vinha. Aí a repetição desses pensamentos vão aumentando cada vez mais, porque eu acabei de fazer uma associação com outras ideias, com outros pensamentos negativos, derrotistas também. Então, o ideal para ela é buscar uma ajuda. Tá? Se, digamos, que ela faça algum tipo de investigação do inconsciente, terapia regressiva, se ficar visualizado lá nesse tratamento, nessa técnica de busca, de investigação do inconsciente, que ela tem alguma coisa com suicídio, isso será tratado tranquilamente, mas não somente por curiosidade para saber. Isso não é o caminho correto para que a gente possa resolver as nossas questões. Tá legal? Perfeito. Eu acho que está certíssimo. Colocação. Existe uma outra coisa, inclusive, o seguinte, Celso, que eu acho que a gente tem que frisar. Quando a pessoa entra consecutivamente nesse padrão de vibração suicida, ele só vai atrair irmãozinhos nessa vibração. Então, tem que ter realmente um amparo, tem que ter realmente alguém que chegue e que tire e que leve
talvez a uma entidade religiosa, seja ela qual for, para que possa tirar essa vibração, porque é uma vibração energética que pode levar a piorar aquele mero pensamento. Um mero pensamento, tá, todo mundo pode ter. Agora, quando ele é consecutivo, quando ele é continuado, quando você não consegue se desvencilhar dele, aí sim, passa a ser um problema bem mais sério. Ô Sérgio, deixa eu abrir aí. Sérgio, vamos lá. Quando uma pessoa que fez uma regressão, ou fez algumas regressões e tal, em uma ou duas ou três vidas, em alguma vida, ela foi um suicida, o que é que acontece na nossa vida atual? Como é que essa pessoa se sente? Ela está sujeita a essa influência? Bom, o primeiro aspecto, aí eu vou voltar a uma pergunta que foi feita lá atrás, né? Que via de regra, só vai ser mostrado ao sujeito que ele já cometeu o suicídio se for educativo, para mostrar também a ele como é que ele sofreu e que nada adiantou, a partir do momento que ele desencarnou e vai para zonas mais baixas de vibração, o chamado umbral, até ele ser recolhido para poder iniciar um processo de recuperação e aí sim reencarnar. Então, não é gratuita a mostrar a alguém que ele já se suicidou. Um sujeito que passou por essa questão em 2 ou 3 encarnações, o mundo espiritual, via de regra, não mostra. Não há muito interesse em se mostrar isto. Ele já teve essa situação há algum tempo atrás, já foi vencida. Ela já foi vencida, não tem muito sentido. Não nos esqueçamos do seguinte, existem basicamente 2 teorias a respeito de como acessar as nossas vidas passadas, como acessar essas memórias. A primeira delas, que é da psicoterapia reencarnacionista, que é a de que os mentores espirituais, eles, sabedores da nossa capacidade de reação, da nossa capacidade de suportar, verificar uma determinada vida, eles nos levam àquela que é necessária. O sujeito tem lá um problema, um transtorno, uma claustrofobia, não quer dizer que as vidas que ele vai ver inicialmente no seu processo regressivo, que hoje já é muito menor, o próprio Mauro traz esse conceito, que é um conceito de entendimento, de elaboração, muito mais do que isso, né? Que vai ao encontro do centro espírita. Você não está para ir ao centro espírita todo dia a fazer desobsessão. Você tem que mudar de vibração. Então, esse sujeito, os mentores espirituais conduzem o sujeito a verificar, através da sua evolução clínica, a vida que ele vai podendo suportar. Então, ninguém vai mostrar. Se nós, na nossa incompetência, já sabemos que não é assim, que a gente deve aguardar o momento do paciente, e aí eu vou ao encontro do que foi dito pela Sônia, numa outra questão, que foi a questão da criança que foi abusada. Como é que se trata uma criança que foi abusada? Com muito cuidado, com muito carinho, com paciência para esse adulto dizer essa história. Tendo dito essa história, a gente tem que tratar de tirar a culpa dele, porque a criança ela vai perguntar: por que eu fiz alguma coisa para o titio fazer isso? Essa é a pergunta da criança. A criança não vai perguntar que se o titio é mau, nem nada. Todos os que têm essa situação, eles têm uma culpa. O mundo espiritual mostra, voltando ao eixo da sua questão, o mundo espiritual ele mostra aquilo que tem que ser mostrado. Se esse sujeito vai ver uma vida em que ele foi um suicida, certamente é para mostrar que ele já superou uma grande barreira e ele deve estar tendo dificuldade de superar outra.
e não para crucificá-lo ou mostrar alguma coisa assim. Eu diria a você que, na minha experiência, visto isso, não foi nada que tenha causado um transtorno ao sujeito de que ele tenha se achado covarde, mas sim de que ele tenha superado isso nas vidas sequenciais. Ok, obrigado. Eu gostaria agora de fazer um questionamento que as pessoas pudessem, os terapeutas pudessem se colocar sobre o suicídio inconsciente. O que é um suicídio inconsciente, Celso? Depois eu vou pedir para Simone, para Josi comentar. Rapidinho, cada um fazendo um bate-bola aí. É o indireto. É o indireto, onde a pessoa não tem a intenção. Ela não vai pular da ponte, não vai dar um tiro na cabeça, mas ela vai lesionar o seu corpo físico, o seu corpo espiritual ao longo do processo. Vou dar um exemplo assim. Uma pessoa que comete excesso na comida. Ela está comendo. Ela come, né? E aí as taxas, a bioquímica do corpo vai mudando, vai aumentando uma coisa, vai aumentando outra, vão surgindo dificuldades. Ela não está buscando esse resultado, tá certo? Mas ela está lesionando toda a sua estrutura do corpo físico e do seu corpo espiritual. Lembrando que no nosso lar, André Luiz é visto como suicida. E ele não se vê desse jeito, porque ele não cometeu um ato direto contra a sua própria vida. Ao longo da sua vida, da sua existência aqui, como médico, ele teve uma vida comum, uma vida como a nossa, mas tinha conhecimento suficientemente na área da medicina para perceber o que ele estava fazendo com ele mesmo. Mas isso não foi suficiente para despertá-lo para a vida depois da vida, porque ele não ia por esse caminho, né? Então, como todo mundo que comete excessos, está cometendo um suicídio indireto, tá? É isso. Simone, quer completar? Oi, Márcio. O Celso já colocou aí tudo aquilo que a gente faz, que acha que não está sendo... quer dizer, já que você não se jogou da ponte, já que você não atirou contra a cabeça, não tomou veneno, você não se suicidou. Mas se você comete esse tipo de atitude contra o seu corpo, sabendo, consciente ou inconsciente, que você está se prejudicando, lá na frente você vai ter que responder por esses atos. Então, você constantemente, uma pessoa que, né, tem uma vida desregrada, bebida, cigarros, etc., ele está feliz, está comemorando com os amigos, está fumando, está bebendo, ele não tem nenhum tipo de depressão, ele não tem nada que possa justificar um suicídio, mas ele, naquele momento, ele está contribuindo, sim, com esse desgaste que o Celso falou do corpo dele. A matéria dele está sendo danificada, reduzindo, assim, o tempo dele aqui nessa encarnação, e com isso, claro, com certeza, muito provavelmente ele vai ter aí um período reduzido e tendo que, talvez, num próximo momento, resgatar isso que ficou esse tempo que ficou em aberto, né? O suicídio inconsciente é esse. Tudo aquilo que a gente inconscientemente faz agredir no nosso corpo, uma falta de atividade física, não gosto, não quero ir para academia, prefiro comer, prefiro ficar sentada na frente da televisão, usando um videogame, não, tudo bem, estou fazendo um esporte porque eu estou no videogame. Não é por aí, a gente tem um veículo para a gente cuidar dele, né? O tempo necessário para a gente passar por tudo que nós nos programamos antes. Então, ele tem que ser muito bem cuidado, para que a gente não caia nesse exemplo aí um dos mais conhecidos do André Luiz, né? Josi, quer colocar alguma coisa? Sônia? Sim, eu acho que o conhecimento da reencarnação nos traz justamente essa grande ferramenta da gente sair do julgamento. Porque, na verdade, se nós hoje estamos aqui vencendo a vida, vencendo os nossos compromissos e indo adiante,
Nós não podemos olhar para o outro que, de repente, está fraquejando em sua missão, ou que está num momento de muita angústia e precisa de ajuda, como aquele que é o suicida e que está sendo fraco. Porque o que nós fizemos em outras vidas? E é exatamente isso. Quantas vezes nós já não cometemos suicídio indireto ou direto? Nós não sabemos, somos todos iguais. Estamos todos em aprendizado. E, enquanto em aprendizado, estamos aqui para nenhum deixar a mão do outro. Todos precisamos de auxílio, todos precisamos de ajuda. Em momentos diversos. Às vezes eu estou mais forte hoje, amanhã eu estou mais fraca, e assim um ajuda ao outro. Nós não sabemos. E ao olhar das reencarnações, ao olhar do espírito imortal, se nós hoje estamos conseguindo, é porque no passado nós não conseguíamos. Nós hoje já estamos mais fortes porque nós aprendemos alguma lição. E o suicídio nós podemos tê-lo cometido de forma direta ou indireta, todos nós, em algum momento que não sabemos, não somos diferentes. Nós vamos a cada experiência na matéria conquistando o nosso ser verdadeiro, conquistando a nossa capacidade de passar cada vez mais luz. Isso é uma conquista que é diária. E para todos nós, em igual. Então, se nós só estamos vendo esta experiência, esta encarnação, devemos manter em mente que é muito limitado essa nossa visão. Essa visão é limitada. Quantas experiências nós não estamos vendo e não nos lembramos delas? E, às vezes, se nós estamos próximos a uma pessoa passando por essa experiência, é porque, inclusive, nós já passamos por algo semelhante e temos algo a trazer a essa pessoa. Então, é bom a gente abrir o coração sempre e sair do julgamento. Vamos sair do julgamento dos culpados e dos pesos, né? Vamos colocar o nosso brilho em ação no mundo. Ok, Josi. Sônia, você quer colocar alguma coisa em relação ao tema? Acho que foi muito bem colocado pela Josi, eu também acho isso, essa questão da gente, né, não julgar. Agora, com relação, assim, sempre todo mundo tem muita curiosidade, a que eu fui no passado, será que eu fiz isso, fiz aquilo, será que eu já me suicidei, o que será que eu fiz? A gente tem que ver muito o que a gente está fazendo aqui nesta vida. A terapia, a vida passada, é sempre um auxiliar se a gente não está conseguindo superar alguma coisa. O que eu digo é o seguinte, se eu tenho uma prova... como um aluno, né, na escola. Então, qual é a matéria? Minha dificuldade, vou botar uma coisa assim bem difícil, integral. Então, eu tenho muita dificuldade com a parte de matemática de calcular a integral. Se eu não consigo fazer aquela prova, se eu não consigo aprender essa matéria, eu vou para a recuperação, e a outra prova que eu vou fazer na recuperação é uma prova de integral. Não vai ser um outro assunto, não vai ser a história do Brasil, não vai ser a história da Alemanha. Mas por que eu estou precisando fazer a prova de integral? Se eu não gosto de integral, eu não quero ver integral. Mas se você não, o resto, a história do Brasil, a história da Alemanha, você já aprendeu. Então, assim são os assuntos da nossa vida, né? E o que eu tenho dificuldade hoje? Se eu tenho dificuldade em integral, com certeza no passado eu não consegui aprender, assim, estou colocando figurativamente, a calcular essa integral. Então, às vezes, a gente colocar a vida passada é sempre quando tem alguma situação muito arraigada, de muitas vidas, a mesma situação, a gente alivia isso, né? Como se eu digo sempre que é como se existem, como se fosse um fluxograma, né? Existem as nossas vidas aqui, as várias bolinhas, se a gente fosse desenhar, tem eu aqui em cima, né? Tem as últimas vidas que ainda estão muito, e todas elas linkadas como se fosse um fio, né? Ligando eu com todas essas outras vidas aqui embaixo. Quando a gente desliga uma dessas tomadinhas, fica mais fácil essa emoção que chega até mim, né?
Então, a gente às vezes se preocupa muito com o passado, no que eu fui, por que eu estou me preocupando? De repente, se eu não tenho uma tendência suicida, se eu não tenho uma melancolia, se eu de vez em quando não consigo reagir perante a vida, pode ser sim que eu tenha tido alguma vida, pode ser que eu já tenha vindo me superando disso, ainda existe um resquício disso, mas se não, vamos, como diz o nosso professor, melhor do que regredir é progredir, né? Então, a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Eu adoro essa frase, melhor do que regredir é progredir. A gente precisa estar sempre pensando em que a gente pode progredir. Se a gente fica também muito focado, não, eu sou assim porque no passado eu acho que eu fui, alguém me disse que tem isso também, alguém me disse, eu fui numa pessoa que joga carta, eu fui num vidente, e a pessoa me disse que eu sou isso, e a pessoa fica ali pensando, eu me matei em muitas vidas. Ela não consegue sair daquilo, porque alguém disse para ela, a gente não sabe nem se é verdade ou não, que ela se matou em muitas vidas. Então, ela fica ali alimentando aquela melancolia, aquela depressão, porque alguém disse que ela se matou em outras vidas. E não é esse o objetivo. O objetivo é a gente progredir. A gente saber que a gente já foi, mas a gente não é mais. A gente conseguiu superar e ver qual é a matéria, a próxima matéria, né? Que a gente tem que fazer aí, fazer a prova e passar. Né? Então, assim, quando às vezes a pessoa fica muito preocupada com isso, que de repente pode ter alguém muito preocupado com isso, com o que eu fui no passado, por que está preocupado com isso, né? O que hoje eu não estou conseguindo fazer? O que hoje está impedindo eu de realizar alguma coisa? Eu não estou nem falando dentro da pandemia só, porque dentro da pandemia está todo mundo dentro do mesmo barco, né? De repente, eu estou querendo uma sensação de liberdade, e que nunca tive, né? Mas vamos ver se é uma situação pontual, ocasional, ou se é uma coisa que vem desde muito pequeno, desde sempre eu pensei isso. Então, a gente fazia essa diferenciação. Ok, Sônia. Me lembrou uma piadinha, vou colocar só para descontrair, aquela história da excitação. Poxa, hoje estou tão feliz porque amanhã é o meu dia de tirar o lixo. Olha que beleza. Só para descontrair. Horrível. Olha só, gente. Nós vamos dar uma virada. As perguntas já encerraram, mas eu vou fazer um negócio meio diferente que me ocorreu agora. Eu vou começar um tema que é um tema bastante importante, muito importante, que é o problema para os jovens que eu digo jovens adolescentes, o problema que está ligado à criação dessas crianças, à criação dos jovens, a essa geração. Hoje em dia, né, como é que você agrada as crianças? Você diz assim, criança de 4 anos, ela tem um tablet. Então, ela está chorando porque se ela já tem o tablet, vai brincar com o seu tablet. O outro de 10 já tem um celular de última geração. Ele não pode ficar triste, ele não pode ficar em depressão. Ele tem um celular de última geração. Então, você pega, às vezes, uma família com 4 pessoas, com 2 adultos e 2 crianças, que não se falam, que não conversam. Como é que essa criança vai trocar, vai passar as dificuldades dela? Pelo WhatsApp? Como é que é? Não funciona assim, gente. As crianças hoje, as famílias hoje estão com esse tipo de estruturação. E, infelizmente, essa criança tende, amanhã, na adolescência, a ser um desses possíveis candidatos a um suicídio. Porque eles não se encontraram, eles não se encontram, ele não tem um pai e uma mãe. Sabe? A gente, quando pega uma criança pequenininha, e você diz assim, me dá a mão para atravessar a rua. Aí você segura a criança pela mão e atravessa a rua. Aquela criança se sentiu forte, ela se sentiu fortalecida, ela está amparada.
Quando você diz assim, não bota o dedo na tomada que vai tomar um choque. Você pegou e levou um limite para aquela criança. As crianças precisam de limite. Só que limite significa o seguinte: a hora que você dá um limite, você tem uma criança que é um espírito que vai esbraguejar, que vai xingar, que vai reclamar, que vai dizer assim, eu não gosto de você, eu não te amo mais. Não tem problema, não quero que você goste de mim, eu sou sua mãe. Vai ficar assim, não vai fazer assim. E hoje, infelizmente, os pais, principalmente os pais mais jovens, essa geração toda do tablet, do Facebook, de não sei o quê, ela é mais fácil eu concordar do que eu criar uma criança em cima de mim falando, reclamando. Então, eu dá um tablet para ele, dá um celular, dá alguma coisa que ela vai ficar assim. Isso aí não é uma crítica, mas eu estou levantando esse problema que é real. A criança tem que ter limite. Tem que ser educada a não fazer isso ou fazer aquilo. E, infelizmente, a gente vai levando a vida assim, é mais fácil. Quantas vezes você chega num restaurante, tem o marido, a mulher e 2 crianças. Todo mundo com esse maldito desse celular na mão aqui. Quantas vezes a gente vê isso? Fica assim, cada um dentro do seu universo, não tem papo, não tem reunião, não tem conversa. É aquela tal história. Vamos sentar todo mundo na mesa para conversar? O que você fez hoje? O que foi de bom? O pai está sempre preocupado, a mãe está sempre com grandes negócios, com grandes situações, ou envolvida nos seus problemas, e às vezes esquece que a criança também tem um problema. E se ela não resolver e não for acolhida, não é à toa que o nome do grupo é acolhimento. Vem cá, o que está vendo? Qual é o seu problema? Por que você está chateado? Ah, porque minha amiguinha me xingou na escola. Tá bom, vamos conversar, vamos ver. Ah, porque eu sofri um bullying. Tá bom. Só que se isso aqui crescer, um negócio que é pequenininho... Ah, ela disse que eu era gorda. Então, vamos fazer uma ginástica. Você é gorda ou não é gorda? Não, não sou gorda. Então, não se preocupe com o que ela vai falar. Esse diálogo, essa conversa, esse bate-papo entre pai e filho, e mãe e filho, tem que ter. Porque se não tiver, nós vamos estar aumentando esse grau de crianças com problemas de suicídios e suicídio lá na frente. Eu vou passar a palavra aí para os meus colegas, para que fiquem à vontade e comentem, e colaborem, e contribuam, porque eu sei que este é um tema extremamente importante e atualíssimo. A palavra está com... Certamente. Celso pulou na frente. Pode. Certamente. E há de se notar também a incapacidade de lidar com a negativa, com a frustração. Você não pode dizer não. Se você disser não para uma criança dessa que você está falando aí, Quinta Guerra Mundial, ela tem direitos. Não sei se alguém viu um vídeo que está passando aí pela internet, uma garota num avião, querendo o telefone. Alguém viu aquilo? Gente, olha o nível. Ela começou pequenininha, né, Márcia? Começou pequenininha. Ela ali está por volta de 12 anos, completamente absorvida pelaquela coisa, né? Viu, né? Pelaquela coisa. Não tem limite, amigo. Ela não enxerga mais nada. Não enxerga mais nada. É a história. Não é não. Você... Olha, não. Acabou, não tem... Não, acabou. Se não der um limite, infelizmente, eles vão atropelar os pais. Aí você fala assim, os universos, as pessoas estão ali, cada uma no seu universo. São universos paralelos que não se comunicam. Exatamente. Tem suas leis próprias. Tá? Ali, no universo paralelo de cada um, existem leis próprias que não se comunicam com os outros universos paralelos. Não tem um regente ali, não tem um controlador das coisas.
nós vivemos nas dimensões paralelas, a gente sabe disso, a física quântica está aí explicando, né? Mas é curioso notar isso. Então, a mãe ali acuada, a garota absolutamente absorvida por aquilo, dentro de um avião, nem, pô, com 12 anos já dá para ter uma ideiazinha de alguma coisa, né? Nem preocupada com os outros. Ela quer saber dela, certo? E aí ela vai tomando mais algumas negativas, a vida é ruim, frustradíssima, não quero, vou embora. Porque, né, o limite não foi dado. Passo a bola. Alguém mais? Oi, eu assisti esse vídeo que você falou. No primeiro momento, eu até achei que alguém tinha feito alguma coisa com a menina. Demorei a entender que aquilo se tratava até de uma manha, né? E aí também a gente começa a ver, olhar por outro lado, essa geração, né, videogame, celular, esses jogos, essa necessidade desses aparelhos, eles passam a fazer parte da cabeça, da rotina daquela criança, e isso também é considerado como um vício. E o vício, todo vício, ele dá o prazer, ele causa dependência, né? O vício do cigarro, da bebida, da droga, o vício do celular, dos jogos. Isso eu comentei até recentemente com uma pessoa com relação ao jogo, né, ao videogame, porque precisa ter realmente os pais precisam se impor de alguma forma. E aí, hoje se perde o controle, porque, mas o amiguinho faz, mas o amiguinho tem uma outra família, tem um outro pai, uma outra mãe, então aquela criança chantageia os pais porque o amiguinho faz, e o pai e a mãe, por outro lado, não quer ter trabalho, muitas das vezes não quer ter trabalho em educar o filho, que normalmente a educação ficou por conta da escola, quando na verdade a escola não é o local de educação onde vai falar como aquela criança deve se comportar. A escola vai transmitir conhecimentos, né? E os pais têm que se encarregar da educação. Então, quando os pais entregaram para a escola a questão dos filhos, meu filho está na escola, está ótimo, ele está sendo educado, e agora quando a gente vê muitas crianças em casa, os pais querem o quê? Eu preciso respirar, eu preciso ter o meu momento e deixa a criança viver ali no celular. Ele está bem, está no celular, está quietinho, está jogando, aquela criança de repente está sofrendo, precisando do pai, precisando da mãe, querendo um carinho. Aí ele faz o quê? Aí ele vai, se joga, esperneia, ele quer o quê? Chamar atenção. Aí aquele momento que ele está naquela guerra com os pais, ele chamou atenção para ele. Ele precisava da atenção dos pais, não para fazer uma pirraça, mas ele queria o pai e a mãe do lado. Então foi a única forma que ele encontrou para que os pais olhassem para ele. E aí o pai e a mãe fazem o quê? Tudo bem, passa a mão pela cabeça, continua, dá o jogo que ele queria, aí ele vai ficar quietinho no cantinho. Então, eu acho que é muito bom você falar sobre isso, porque é uma questão que as pessoas acabam se enganando, os pais se iludem, né? A gente não está generalizando, mas muitos se iludem de que os filhos estão bem porque eles estão jogando, porque eles estão conversando, porque eles estão interagindo com o mundo através de um jogo. E muitos desses jogos, eles incentivam a violência, incentivam a agressão, e ele vai ocupando um espaço daquela criança que está em formação muito importante. E lá no futuro, para você reverter isso, você vai ter que fazer um trabalho muito forte, porque o que vai sendo colocado na cabecinha da criança vai entrando, e retirar é mais difícil. Então, eu acho que é muito importante você falar sobre isso, os pais precisam ter atenção com os filhos e com eles próprios, porque eles também são exemplo. Larga o celular, vai fazer uma atividade interessante, beleza. E o pai e a mãe voltam lá para o celular, entendeu? Nem olha para o filho. Será que parou de ler aquela historinha, velha historinha, né? Vamos ler na hora de dormir. Cada criança agora pega o seu celular, vai, fica até tantas da madrugada olhando o celular, o pai e a mãe não sabem nem o que está acontecendo, infelizmente. Muito bem colocado, Márcio. Ok, obrigado, Simone. Eu vou fazer aqui uma colocação, porque como parou de chover no Rio Grande do Sul, eu quero que a Andréa Biertoff nos deu, que eu nunca consigo falar com ela, porque ou ela está no meio do mato ou está em temporal no Rio Grande do Sul. Fala aí, minha querida. Abre o áudio, hein? Está fechado. Pessoal, boa noite, tudo bom? Na verdade, o Rio Grande do Sul está em situação de calamidade, sim.
Estamos com várias cidades abaixo d'água, chove sem parar, e isso faz com que a nossa internet não seja tão boa. Mas a questão toda dentro desse tema, é importante ressaltar que a criança que é cobrada, ela tem uma tendência a se sentir mais amada do que a que é deixada solta. Nós temos dados estatísticos feitos através de pesquisas científicas que comprovam isso. E tem umas questões assim, que são importantes, porque, por exemplo, eu percebo que nós temos muitas famílias que estão morrendo da mesma situação. Falta amor. Aí então tem a chora, diz, eu sinto que eu não tenho amor. E eu conheço os filhos, muitas vezes a gente faz com toda a família, eu digo, poxa, mas essa é uma questão para toda a tua família, não é só tua. Então vamos, quem sabe, caprichar um pouco mais. No sentido de atenção, eu percebo também que as crianças, né, elas quando ganham um presente, perguntam, o que você faz? Não faz nada. Elas largam. E o que a gente fazia, não que a nossa geração fosse melhor, mas a gente trabalhava muito com a imaginação. E isso faz parte, né, para que o adulto seja saudável, ele precisa ter uma infância saudável. Então, hoje nós temos crianças que não estão tendo uma infância saudável. Existe muita cobrança, eles têm temas e temas e temas, e tem o tempo livre, onde é totalmente utilizado para esses jogos ou programas de televisão. Esses dias, um jovem de 23 anos saiu do meu consultório muito arrasado, porque ele disse assim, eu só estou indo embora chateado porque eu não consigo entender que o meu pai me faz dormir meia-noite. Aí eu disse, então, quem sabe vamos usar essa semana para pensar sobre isso, e na próxima a gente conversa. E aí, quando ele entrou na próxima, foi a primeira pergunta que eu fiz, e ele, eu não cheguei a nenhuma conclusão. Disse, bom, querido, hoje tu tem 23, tu não entende, é um universitário. Daqui a uns 10 anos tu vai agradecer teu pai por isso. Porque esse tempo que tu fica na internet, que é até 3, 4 da manhã, é um tempo que tira toda a tua produção no dia seguinte. E é óbvio, né? Que a gente fala sobre isso, e aí eu tenho que ir lá para o Japão. Porque no Japão, por exemplo, a gente tem pessoas com 30 anos que só estão dentro dos seus quartos. Jamais beijaram, jamais tiveram algum tipo de relação de amor por causa dos jogos. E se a gente for verificar, eles têm um alto índice também, né? Porque se cobram muito, porque eles precisam ser bons em notas, eu sei disso tudo. Mas o alto índice de suicídio deles é porque eles também não conseguem se relacionar. E isso tudo estimulado pela tecnologia, que é muito boa, sim, mas tem aquela história, né, do tudo que é demais faz mal. Pessoal, acho que era mais ou menos isso. Tem muitas coisas para falar. Tá só mais uma, assim, que me chama a atenção. Uma criança que eu atendia sempre dizia, que bom que hoje é quarta-feira, porque hoje é o único dia da semana que eu ganho amor. Eu sou terapeuta, né? É claro que eu trato com amor. Mas saber que só uma vez na semana é triste, né? Fantástico, fantástico. Você é fantástica, André. Vamos lá, quem está faltando? Josi, Sônia, e quem vai fechar é o Sérgio. Eu abro, o Sérgio fecha. Vamos lá. Josi, quer colocar alguma coisa? Ou Sônia? Só complementando o que a Andréia falou, né? No Japão, hoje, se chega ao cúmulo de você comprar uma bonequinha virtual, um holograma, e você casa com essa bonequinha, casa de papel passado. Quando eu vi isso, eu falei assim, eu não acredito que isso seja verdade, porque pela dificuldade, tem lua de mel, tem festa de casamento, é um holograma, como existem shows holográficos, que é uma bonequinha desenho animado. E aí, é uma coisa assim, impressionante. Quem não viu não vai nem acreditar no que eu estou falando, porque eu não acreditei no que eu estava vendo ali, né? Então, você vê que ponto que se chegou da dificuldade de relacionamento. Tanto homens como mulheres, né, casam com uma boneca virtual. E não é barato. Ao nível de comprar uma bonequinha virtual, ou seja, um holograma, ele fica como se fosse uma cúpula de uma abajur, assim. Ela é projetada, toca, ela conversa com você, porque tem a programação lá, boa noite, não sei o quê.
E aí, quando ele diz que não quer mais viver, ele vai dormir. E custa uma faixa de 60 mil reais se fosse trazer para o dinheiro da gente aqui, né? Então, aqui ponto se chegou, né? Só para complementar o que a Andrea falou, realmente esse negócio é muito sério. É muito sério que a tecnologia, eu acho que é maravilhosa, que possibilita, né, o alcance de muita coisa, possibilita a gente estar podendo encontrar com várias pessoas, de vários lugares do mundo, do país, mas, em compensação, tem esse outro lado, que tudo que é demais é demasiado. Eu acho que isso está demasiado, esse ponto aí, de você não conseguir se relacionar, né? E não é muita gente que acontece isso, né? Então, não chegou aqui, eu acho, né? Mas no Japão é muito comum isso. Ok, Sônia, obrigado. Josi, quer completar? Sim, eu gostaria de dizer assim, né? A gente está aqui para aprender a ser humano, né? A psicoterapia reencarnacionista leva o subtítulo de reforma íntima. É a terapia da reforma íntima, que a gente vai aprendendo cada vez mais a ser humano. E um dos maiores bens do ser humano que recebe ao encarnar é o tempo. O que nós fazemos com o nosso tempo? Como estamos gastando o nosso tempo e no que ensinamos os nossos filhos a gastar o tempo, empregar o seu tempo. Se a gente vai pelo lado educacional, né, de formação, a gente tem que lembrar uma coisa muito simples. Educar dá trabalho. Não tem fuga para isso. Educar dá trabalho e leva tempo. A formação de um ser humano, até como cidadão, se a gente olhar apenas por esse lado, o lado social, né, do ser, a gente vai ver que leva 18, 25 anos. E a gente só vai saber se deu certo quando chegar lá nessa idade. A gente vai investindo nos filhos a cada dia. E aí, se a gente vai saber se tornou um homem de bem, uma mulher de bem, é só mais lá na frente. Então, leva tempo, sim. Nessa sociedade é onde a gente quer tudo de imediato, a gente quer tudo de estalo, a gente quer resposta pronta. Então, do mesmo jeito que eu quero uma pizza chegando na minha casa, eu quero meu filho limpinho e educado por alguém, porque é mais fácil assim. E também porque eu não estou me olhando, gente. Uma psicoterapia de uma criança vai sempre envolver a família. A criança não está ali isolada. A criança é dependente daquele adulto que cuida dela. Seja pai, seja mãe, seja avô, seja avó, o cuidador ali responsável. Então, uma psicoterapia infantil envolve a família. E eu, como adulto, qual foi a infância que eu tive também? Será que eu dei e recebi a melhor orientação da infância? E aquela história que a gente até já viu aqui em outros encontros, né? Como é que eu estou tratando a criança em mim que eu carrego até hoje? Será que a criança em mim, que foi tão maltratada, e que eu não olhei para ela, e que eu não cuidei dela, que me faz hoje não saber olhar para a criança que está na minha frente? Porque os pais têm sempre uma segunda chance ao tratarem da criança, porque vão se ver naquelas idades pela qual a criança está passando também. Então, como é que eu passei por essas idades? Será que eu tive a oportunidade de me olhar e agora, como adulto, eu posso olhar e ressignificar isso e olhar de maneira diferente para que eu possa auxiliar mais o meu filho? Então, vamos olhar que é sempre assim, não é a criança isolada, não é a dificuldade da criança isoladamente, mas é a dificuldade familiar. Obrigado, Josi. Sérgio, por favor, a sua colocação sobre essa parte que a gente acha extremamente importante. Bom, primeiro, a necessidade da gente entender aquilo que o
psiquiatra inglês e também pediatra, Donald Winnicott, chamou de mãe suficientemente boa, que pode ser também o pai, né? É o cuidador, é aquele sujeito que vai dar àquela criança os seus princípios organizadores, também conhecidos como sistemas de crenças e valores. Então, dentro desse conceito, nós temos que entender que frustração demais causa patologia numa criança, e frustração de menos também, o que vai nos conduzir a que seja necessário dar limites a essa criança. Pai e mãe não são amigos. Então, é muito importante que isso seja colocado. Pai e mãe não são amigos. Eles precisam dar o carinho, o afeto e toda a orientação necessária para a criança. Porque, usando uma linguagem da psicanálise, vai se criar ali para a criança aquilo que é o grilo falante do Pinóquio, que se chama superego. Ele vai ficar ali, aquilo que a criança vai saber se pode ou não pode fazer, deve ou não deve fazer. Então, é necessário que haja essa capacitação dos pais para que a criança tenha seus limites. E o amor é fundamental. E eu vou dar 2 exemplos. O primeiro é o seguinte: esses exemplos, antes de tudo, Ivan Capelato, guardem esse nome, coloquem lá no Google e vejam como é a formação da personalidade do sujeito. Ele é especialista em crianças e adolescentes. Ele é psicanalista lá em Campinas, Ivan Capelato. Então, ele dá 2 exemplos que eu vou trazer aqui. Eu não lido nem com criança, nem com adolescente. O primeiro deles é o seguinte: Campinas, onde ele trabalha, é um lugar onde tem famílias bastante abastadas. E num desses colégios, havia um garoto muito tranquilo e que sofria tentativas de bullying dos colegas agressivos, capitaneados por um mais agressivo, e a gente sabe que quando tem essa criança mais agressiva, ela é fruto de alguma patologia familiar. E ele, então, esse garoto, ele trabalhava muito bem essas questões do bullying, ele conseguia se sair muito bem. Um certo dia, lá dentro desse colégio, tinha um McDonald's, e esse garoto, ele normalmente não usava o McDonald's. Ele sentava-se e comia lá um sanduíche que ele trazia de casa. E aquilo era motivo de brincadeira do pessoal, dizendo que ele não tinha recurso para isso. Um dia, esse garoto muito agressivo sentou-se ao lado dele e perguntou por que ele trazia aquela comida. Ele disse assim: é porque a minha mãe faz, e é o que eu gosto. E aquele menino agressivo ficou espantado, porque ele disse: a sua mãe faz? Mas como? Ele disse: não, ela pega o pão, corta, bota essas coisas dentro. Ele disse: mas ela faz isso? Para você ver, então, e esse garoto agressivo que era o paciente do Ivan. Então, para você ver que aquele garoto ficou espantado com uma demonstração simples de carinho que era dado pelos pais. O garoto abastado, que certamente tinha iPod, iPad e iPad, mas ele não tinha uma mãe que sentasse na cozinha e ele achava aquilo extraordinário. A mãe sentou e passou uma pasta de amendoim, botou lá um negócio, ou fez, quem sabe, o pão com ovo da minha infância. Não é? E aquilo foi fantástico para ele. Um outro exemplo que ele trouxe, já pré-adolescente, vocês vão ver nesse vídeo, aconselho vocês a verem, é extraordinário. Um outro exemplo que ele traz é o seguinte: o garoto chega, esse adolescente, paciente dele, ele dizia: poxa, o pessoal lá em casa ninguém liga para nada, eu saio, ninguém faz nada, eu chego na porta e digo assim: olha, eu já vou, hein? Sabe o que eles falam para mim? Vai com Deus. Mas, olha, eu não sei a que horas que eu vou voltar. Sabe o que eles dizem para mim? Tá bem. Não dizem para mim, diz o garoto, o seguinte: o que dizem para outros. Minha mãe nunca falou que eu devia usar um agasalho. Meu pai nunca disse que eu devia chegar mais cedo. Não me perguntaram para onde eu ia. Isso era o garoto.
Então, você vê que as pessoas sabem as grandes demonstrações de carinho, né? Eu, infelizmente, eu tive uma felicidade enorme da minha mãe só ter partido com 85 anos. Eu tive essa felicidade de estar com ela. Aliás, minto, 89. Eu tive essa felicidade. E eu posso dizer a você, eu sinto uma enorme saudade, porque eu, velho, ela chegava quando eu ia visitá-la e ela dizia para mim, olha, meu filho, você está muito magrinho e leva o guarda-chuva porque pode chover. Isso é extraordinário, não tem preço. Isso se chama amor. Com isso aí, né, eu acho que a gente pode até encerrar o nosso trabalho de hoje. Eu acho que acho que o grande ensinamento que tem que deixar essa parte final, independente de todo o resto que nós tentamos passar, e, gente, que fique claro que é um entendimento de todos os terapeutas quando a gente colocar a parte de suicídio, o que acontece, o que não acontece, nós não entrarmos numa linha muito pesada, não colocarmos esse tipo de entendimento, porque eu acho que, como tem gente aqui que está aprendendo, que está estudando, que está aproveitando, tem gente que passou por esse tipo de problema, então não é bom. Não foi alguma coisa que nós estudamos e pensamos e não iríamos tocar nesses assuntos. O que acontece lá embaixo depois, não. Todos são acolhidos, o importante é saber isso. E em relação às crianças, eu acho que o Sérgio não podia terminar de melhor maneira dizendo que realmente o que essas crianças precisam, indiscutivelmente, é limite, atenção e amor. Parece brincadeira, né? Mas toda mãe ama o filho. Não. Como ama? Ela tem que estar junto, ela tem que estar perto, ela tem que estar próxima, ela tem que se preocupar. Tem que dar limite. Sabe, o exemplo que eu dei para vocês no início, aqui segura a mão e atravessa a rua, ele leva para o resto da vida. Ele vai fazer isso com o filho dele amanhã. Se a gente solta a mão, pode acontecer alguma coisa mais perigosa, não é? Então, que ninguém quer. É esse aí o exemplo. E só para a gente fechar, eu calculei rapidamente, aproximadamente durante o período dessa live, morreram de 270 a 300 pessoas por suicídio no planeta. Então, é para a gente ter isso aí na ideia. E se vocês multiplicarem isso por 20, foram as tentativas de suicídio que aconteceram. De cada um suicídio efetivado, 20 foram tentados. Então, é para a gente ter isso em mente, cada um de nós ser um propagador, ser um preocupador, ser alguém, um acolhedor de qualquer criança, mãe que esteja precisando de um conselho, de um amparo, de um entendimento. Okay? Eu quero agradecer a presença de todos, dos terapeutas, de todo mundo, e dizer que ainda vamos decidir qual é o próximo tema no sábado, mas, se Deus assim o permitir, estaremos todos juntos no próximo sábado. Ok, gente? Que Deus os abençoe. Namastê. Namastê.